A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta manhã de segunda-feira, né, meus irmãos? Início aí da semana. Estamos perto aí para um novo ano, né? 2025 está chegando, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Muitos, né, vão ser abençoados em 2025, no tempo da crise. Tá chegando uma crise aí, meus irmãos. Mas tem muitos que andou chorando e plantando e vão colher em 2025 grandes bênçãos, grandes promessas vão se cumprir. Amém? Porque para Deus não há impossíveis na sua promessa, como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Eu começo esse vídeo, né, te dizendo a você que a promessa que Deus te fez, Ele vai cumprir. Ao decorrer dos dias, da semana, do mês, meus irmãos, vocês, muitos, não todos, mas muitos, que têm promessa, vão começar a perceber umas pequenas mudanças no seu dia a dia, uma pequena mudança, né, dentro de casa, com aquele homem de coração duro, aquela mulher de coração duro, né, filhos rebeldes. Tem promessas que vão ser cumpridas, né? Deus, não há impossível para o nosso Deus. É isso que nós temos que entender, que tudo que Ele fala, meus irmãos, através da palavra da Bíblia Sagrada, Ele cumpre. Tudo vai se cumprir. Amém? E não há impossível para nosso Deus. Basta você continuar na posição, né, meus irmãos? Temos que andar em obediência com o Pai, para primeiro nós ganhar a salvação eterna, se esforçar, perseverar, né, meus irmãos? Temos que ter uma perseverança por completo, né, meus irmãos? Não só perseverar nos caminhos do Senhor, continuar com Ele na dificuldade, mas perseverar em afastar do pecado, perseverar para fazer as coisas certas nos caminhos de Deus. Isso é perseverança. Toda vez que você fala não para Satanás, você está perseverando nos caminhos de Deus. Toda vez que você fala não para o pecado, você está perseverando nos caminhos do Senhor por completo. Amém, meus irmãos? É aí que acontece, né? Vem a nossa salvação, aí vem as nossas bênçãos, né? Promessas são cumpridas, né, meus irmãos? Nós temos que aprender, né, a ver o nosso Deus com outros olhos, com os olhos da fé. Quando nós começamos a olhar para Deus com olhos da fé, nós vamos enxergar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que no seu tempo tudo vai acontecer. No tempo de Deus, meus irmãos, vai acontecer na sua vida. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas que é impossível aos seus olhos acontecer. Amém, meus irmãos? Vou falar uma coisa aqui, meus irmãos. É para vocês entender. Eu vou tentar explicar da melhor forma. Para quem não me conhece, eu se aposentei há pouco tempo, amém? No INSS. E para mim se aposentar, meus irmãos, era uma coisa que aos meus olhos era impossível de acontecer. Amém? Para os meus olhos, meus irmãos,
eu estava caminhando para voltar a trabalhar. Amém? Só que nós cristãos, nós não podemos olhar pelo nosso cenário. Nós temos que olhar com os olhos da fé, do Espírito. Acreditar que aquele cenário não é o que está condizendo com a palavra, então nós temos que ficar com a palavra e não com o cenário. Por que eu estou dizendo isso? Porque em final de 2022, meus irmãos, eu tive uma perícia no INSS, aonde o perito, eu acho que eu já contei isso no canal, mas o Espírito Santo está me dizendo, para me contar novamente, amém? Aonde eu tive uma perícia lá em meados de novembro ou começo de dezembro, se eu não me engano, antes de entrar em recesso, eu tive uma perícia, aonde o perito, mesmo eu de muleta, mesmo olhando os raios-x que eu estava com ferro dentro da perna, que faltava osso no fêmur, amém, meus irmãos? Que eu estava ainda com bactéria, que estava vazando, estava doendo, que eu não tinha sossego e paz, né? Porque a bactéria, quando está inflamada ali, dói, né, meus irmãos? Dói mesmo, né? Mas, bem, vamos resumir a história. Ele falou para mim que ia colocar que eu estava muito tempo parado, né? Já fazia 8 anos que eu estava parado e eu precisava voltar à ativa, trabalhar, né? Tipo assim, você está 8 anos recebendo do INSS, né? Com coisas que eu estava festando, com coisas que eu pegava o dinheiro, eu estava festando por aí. Foi o tom assim da palavra dele, amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu saí de lá de dentro do INSS tão triste e olhando assim para o cenário, sendo que Deus falou para mim que Ele ia me aposentar. Mas se Deus falou para mim que Ele ia me aposentar, por que estava acontecendo isso? Não era, como diz, só chegar, o perito olhar e falar, eu vou levar os papéis para sua aposentadoria, para análise. Não era, meus irmãos? Mas Deus não faz assim. Entendeu? Nunca vai ser do jeito que você quer. Vai ser sempre do jeito que Deus quer. E Deus, meus irmãos, colocou uma impossibilidade na minha frente. Para quê? Para me fazer sofrer? Para me ficar triste? Não, meus irmãos. Não era para me ficar triste. Naquele momento que eu recebi a notícia que Ele ia colocar eu numa reabilitação trabalhista. Amém, meus irmãos? Era para mim ficar feliz, dar glória a Deus, seja feita a vontade do Pai, e sair dali confiante na palavra do Senhor. Mas eu sou ser humano, meus irmãos. Para você ver que Deus, Ele é misericordioso conosco. Ele sabe que nós somos fracos, falhos. Meus irmãos, eu fiquei triste, eu fiquei revoltado na hora. Amém? Eu vim para casa indagando a Deus. Por quê? Para quê? Eu estou andando errado com o Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como que eu vou voltar a trabalhar? O meu psicológico ficou movido. Você está entendendo, meus irmãos, o que eu quero te dizer? O que o Espírito Santo quer dizer para você sobre a palavra que aconteceu comigo? É que não é para você ter medo do seu cenário, do que as pessoas falam. Amém? Do que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque é no improvável que Deus chega para fazer. E foi no improvável, meus irmãos. Porque depois de um ano, amém? Passei o 2023 ali, roendo unha, para saber como é que ia ser. Até que foi marcado a data da primeira apresentação lá na assistente social para reabilitação profissional. Meus irmãos, o dia que eu fui chamado para ir lá, comparecer lá, nesse termo eu continuei recebendo, né, o salário todo mês, tudo bem? Meus irmãos, a primeira consulta eu olhei para ela e falei, moça, se
se você olhar esses papel aqui, você mesmo pode dar o veredito aos seus olhos. Você acha que eu tenho condições de trabalhar faltando osso na perna, com bactéria, porque eu estava com bactéria ainda. Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele faz tudo certo, mesmo que aos nossos olhos esteja dando tudo errado. Mas por trás do erro, meus irmãos, que nós estamos enxergando, Deus está fazendo tudo dar certo. Por isso que nós não podemos perder a fé em Deus quando o nosso cenário está tudo ao contrário. Deus está falando com pessoas aqui. Enquanto eu estava ali passando por aulas com assistentes sociais, a assistente social, Deus estava movendo por trás do cenário, por trás das minhas vistas, que eu já estava com o pé dentro da empresa para trabalhar mesmo com dores, mesmo com ferro na perna. Amém, meus irmãos? Quando foi agora, em 2024, amém? Eu não me lembro que dia que foi que eu se aposentei. Daí a mulher olhou para mim e falou assim: Adilson, eu vou fazer você retornar para a perícia com outro perito, amém? Para analisar o seu caso. Se ele me disser para mim que você tem condições para trabalhar, você vai trabalhar. Eu falei, tudo bem. Deus sabe de todas as coisas, né? E dei um tchau para ela, ela marcou a perícia. Falei ainda para ela que Deus abençoe você e saí, meus irmãos. E Deus falou comigo através de uma missionária e falou comigo através da palavra dele, né? Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ali estava um cenário impossível, meu irmão. Por quê? Primeiro, eu não tinha tempo de carteira suficiente para se aposentar. Segundo, eles poderiam, porque agora tem um programa, meus irmãos, para deficientes, amém? Trabalhar, amém, meus irmãos? Então, eles poderiam colocar eu sentado, por mais que eu não aguentasse trabalhar, eles poderiam colocar eu sentado, amém? Eles poderiam arrumar uma firma onde o banco ficava com a perna esticada. Meus irmãos, é assim que funciona o INSS. Então havia uma impossibilidade muito grande de mim não se aposentar, amém? Mas Deus colocou um médico, amém, meus irmãos, na minha frente. Eu precisei se consultar no postinho aqui, local, para pegar um remédio, um antibiótico, né? E pegar um atestado comprovando que eu sou diabético, né? Amém, meus irmãos? Só que não era qualquer explicação lá assinada, não. Tinha que ser uma especificação profissional mesmo, escrita ali pela mão do médico, carimbado, amém? O grau da diabetes, né, meus irmãos? Porque eu tomo a metformina, né? 3 vezes ao dia, em comprimido. E à noite, meus irmãos, eu tomo uma injeção, amém? Mas esse médico foi Deus que colocou na minha frente. Ele escreveu uma carta, meus irmãos, ao INSS, ao perito, e colocou até o código do problema da diabetes. Está entendendo como é que Deus faz? Como é que Deus, enquanto você está olhando o cenário, que está tudo ao contrário à palavra de Deus, o seu cenário há uma impossibilidade, Deus, ele está agindo sem você ver. Esse médico veio no postinho e só atendeu ali uma semana, só na semana que eu precisava do papel. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. E esse papel encaixou junto com todos os documentos que eu tinha. E o perito
mandou os papéis, mandou a proposta para aposentadoria, aposentar eu por invalidez. Glória a Deus. Você entendeu agora a mensagem que Deus está falando para você sobre esse testemunho de fé? Porque no começo, meus irmãos, eu fiquei revoltado, até indaguei Deus. Mas depois ele foi me moldando. Em vez de eu reclamar, eu comecei a orar. Eu comecei a acreditar e ver a minha aposentadoria. Eu comecei a profetizar. Eu já estou aposentado. Deus já me aposentou. Ele já assinou a aposentadoria. Oh, glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui, não desista. Porque os seus olhos estão vendo um cenário ao contrário da palavra do Senhor. E eu vou te mostrar aqui duas impossibilidades que tinha na vida de Isabel e Maria de acontecer. Que eram as duas engravidar. Amém? Glórias a Deus. Presta atenção na palavra que eu vou te dizer. Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 36 ao 38. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu a um filho, na sua velhice, sendo esta já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eita, glória a Deus, amém? Então aqui nós vemos Isabel, mulher de Zacarias, né? Que como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 7, e não tinha filhos porque Isabel era estéril, sendo ela avançado em dias. Amém? E Zacarias também era avançado de dias. Amém, meus irmãos? Maria era virgem, não tinha conhecido homem nenhum. Como que essa mulher ia engravidar? Havia aqui, nessa mesma página aqui de Lucas, capítulo 1, duas impossibilidades à vista humana. Amém? Mas para o Deus que eu e você servimos, não há, meus irmãos, nada impossível. Portanto, Maria deu à luz ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Isabel ficou alegre na presença do Pai. Por quê? Porque Deus, para anular o opróbrio perante os homens. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens, a minha vergonha. Amém, meus irmãos? Você não será envergonhado. Você não será envergonhada. Você não pode andar pelo seu cenário. Você tem que andar pela palavra do Senhor. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Por mais que o seu cenário aos seus olhos seja impossível, não tem possibilidade de você fazer nada. Você olha e não enxerga saída. Mas para aquele que vive e reina, tem saída. É possível, porque tudo é possível àqueles que creem. Creem em quem? Em mim? Não, eu sou falho, sou pecador. Eu não tenho nada para te entregar, senão a palavra do Senhor. Amém? Agora, o nosso Deus, Ele tem para te entregar. E Ele vai te entregar muito mais do que você pensa, imagina na sua vida. Basta você começar a profetizar na sua vida. Já deu certo. Esse marido já foi curado em nome de Jesus. Essa mulher já foi curada em nome de Jesus. Esse meus filhos já está na presença do Senhor em nome de Jesus. Essa vida financeira já caiu por terra
toda a preocupação da minha vida em nome de Jesus. Deus vai chegar com multiplicação na minha vida, onde vai abranger todas as áreas, que eu não vou sentir falta de nada, porque Deus vai preencher tudo aquilo que está vazio. Eita, glória a Deus! Deus fala, Deus promete e cumpre. Basta você continuar obedecendo. Obedecendo quem? O homem? Não, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os seus direcionamentos, confiando na palavra que Ele lançou sobre a sua vida, confiando na promessa que Ele falou para você. Amém? Você tem que confiar na promessa, você tem que crer que Deus vai mover. Ah, mas o meu cenário está todo ao contrário. É no cenário contrário que Deus chega para fazer, para te surpreender. Amém? E surpreender todos aqueles que chegam perto de você e falam, não vai dar certo. Deus já demorou. Deus não tem prazo de validade em promessas não, meus irmãos. Tá bom? Não vai pela conversa de multidão, não. Ah, que Deus não vai fazer nada, não. Já demorou demais. Seu milagre não vai chegar, não. Deus não vai fazer nada. Cuidado com esse tipo de pessoas que não tem fé e quer destruir a fé dos outros. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é contigo. Ele está mandando eu te dizer, tira os olhos dos seus cenários. Fita os seus olhos em Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso. Confia na palavra, creia em Deus e continue perseverando, porque Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Você crê, recebe, toma posse em nome de Jesus, porque essa palavra é para você que anda olhando muito para o seu cenário e esquecendo que você serve um Deus que é poderoso e não existe impossível para Ele fazer. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.